caso de hoje é mais um daqueles que causa dor no coração, horror e uma revolta enorme. Uma jovem de 16 anos passou 7 dias no inferno sendo vítima da loucura daqueles que diziam ser seus amigos. 7 dias sofrendo todo tipo de tortura e de humilhação. Mas ela, antes de morrer, ainda teve tempo para dar o nome de cada um de seus torturadores e mandar a polícia direto até eles. Um caso tão horrível que foi comparado pelo juiz à tortura infligida às crianças pelos assassinos mouros. Tamanha crueldade, barbaridade e covardia. E como a gente está começando, se inscreva se você gosta de casos criminais reais. Ativa o sininho para receber as notificações e deixa aí seu like, para me ajudar a bater a meta de monetização. Eu sou a Fernanda e você tá no Não Fale com Estranhos. No dia 14 de dezembro de 1992, por volta das 6h10 da manhã, Barry Sutcliffe e 2 amigos seguiam pela estrada Comstall, na Inglaterra, quando viram alguém caído, quase no meio da pista. Era uma visão assustadora. Uma mulher tão machucada que foi difícil até colocá-la no carro sem que ela gritasse de dor. Como era clara a necessidade de uma ambulância, os homens a levaram até a casa mais próxima para pedir socorro. Nessa casa vivia um casal, Michael e Margaret Coop. Imediatamente a mulher foi levada para dentro e o casal ficou igualmente horrorizado com o estado em que estava. As 2 mãos pareciam cinzas e as pernas carne crua. Os pés estavam carbonizados. A senhora Coop estava tão comovida que teve o impulso de abraçar a jovem, que se esquivou, parecendo suportar ser tocada. Nem conseguiu segurar o copo de água que foi oferecido a ela, também por causa da dor. Mas com ajuda bebeu 6 copos, como se estivesse há dias com sede. Sua cabeça estava raspada e havia cortes recentes nela. Enquanto tentavam acalmar, consolar a moça, um dos homens chamava uma ambulância. E ela foi levada ao hospital Whittingham, mas os médicos nem sabiam por onde começar a socorrê-la. Depois de conseguir estabilizá-la e começar os primeiros socorros, e aí perceberam que não tinha sido um acidente. Os médicos então chamaram a polícia, mas eles já estavam lá por conta da ligação do casal Coop. Eles queriam ver o estado da mulher. Inacreditavelmente, estava viva e teve forças para contar uma parte do que aconteceu a ela. E também deu o nome de cada um de seus agressores, inclusive o endereço de seu inferno. Logo em seguida entrou em coma. Suzanne Jane Capper nasceu em Manchester, na Inglaterra, em 1976. Vivia com a mãe e a irmã mais velha, Michelle, em um apartamento modesto. Não chegou a conhecer o pai biológico, mas o padrasto, John Capper, desempenhava muito bem esse papel. Era amado, era respeitado e admirado pelas meninas como um pai verdadeiro. Como eram pobres, tanto a mãe Elizabeth quanto o padrasto trabalhavam o dia todo para manter as despesas. E por isso, quando Suzanne não estava na escola, ficava sob os cuidados de Michelle. Mas quando Suzanne estava com 14 anos, o casal se separou e foi um trauma para a família toda. E as coisas que já não eram tão fáceis pioraram. Elizabeth teve que trabalhar ainda mais. Então as meninas ficavam jogadas de um lado para o outro, da casa do padrasto, para casa de amigos, para abrigos, ficaram nesse vai e vem. Mas apesar de tanta dificuldade, Suzanne era uma menina muito doce, bondosa com todo mundo e era conhecida por ser assim, meiga. Também tinha um sonho de ser cantora. Só que a Terra tem mais demônios caminhando sobre ela do que no próprio inferno. E, infelizmente, 6 deles entraram na vida de Suzanne. Para piorar o que já estava horrível, a mãe das meninas enviou as 2 temporariamente para um abrigo da prefeitura. Dizia que não estava dando conta de trabalhar e cuidar das 2. E como Michelle tinha mudado de escola, seus horários não permitiam mais que cuidasse de Suzanne. As meninas iam do abrigo para a escola e às vezes passavam um tempo na casa do padrasto. Suzanne não se adaptou ao abrigo e praticamente morava na casa dele. E em uma dessas idas à escola, viu um garoto da mesma idade sentado à beira da estrada e parecia estar muito triste. Suzanne, boa como sempre, aproximou-se, querendo saber o que acontecia e se poderia de alguma forma ajudar. O garoto era Clifford Puck. Eles tinham a mesma idade, descobriram que estudavam na mesma escola
escola e depois desse dia se tornaram amigos. E chegaram até a ter um relacionamento rápido, mas depois disso continuaram com a amizade. Foi quando ele apresentou Suzanne à sua meio-irmã, Jean Powell. Jean era 10 anos mais velha e Suzanne passou a frequentar sua casa depois das aulas. As duas se deram muito bem e, com o tempo, passava mais tempo na casa de Jean do que no próprio abrigo. Agora a gente vai falar sobre a casa de Jean, ou seria a casa da mãe Joana. Ela morava em uma casa geminada, velha mesmo, quase uma ruína, e em um bairro que estava longe de ser limpo e seguro. Vivia com seus 3 filhos pequenos. Era uma casa suja, mal cuidada e vivia entupida de viciados. É que Jean, além de ser babá nas horas vagas, mantinha um negócio consolidado de venda de substâncias, de peças de carros roubados e ocasionalmente dormia com um ou outro para fazer uma graninha. A casa estava sempre cheia de gente, de substâncias e de bebidas, dia e noite. Paralelo a isso, a mãe de Suzanne acabou abrindo mão definitivamente da guarda das filhas, as deixando no abrigo de vez. Foi mais um baque para a menina que ia cada vez menos à escola, já não aparecia mais no abrigo e estava definitivamente na casa de Jean. Muitas pessoas dormiam lá, tanto que havia colchões espalhados por todos os cômodos. E o dela ficava na cozinha. Como Jean tinha se comovido com a história da menina e a convidado para morar com ela, Suzanne cuidava dos filhos de Jean como agradecimento. E as crianças a adoravam. E cada vez mais e mais agradecida pela ajuda de Jean, Suzanne conseguiu um emprego como faxineira em uma empresa, saindo definitivamente da escola. E dava todo o seu salário para Jean. Na cabeça dela, tinha a obrigação de fazer isso por gratidão. Nesse tempo, ela também começou a conviver com o ex-marido de Jean, que não saía da casa, Glenn Powell, um viciado de 29 anos. E também Jeffrey Lee, que não saía da casa porque estava sempre comprando substâncias. Jean mantinha um caso com os dois. E também com seu irmão Cliff. Como eles eram irmãos só por parte de pai, eles acharam que não tinha problema, né? E as coisas iam piorar muito com a chegada de Bernadette McNeil. Bernadette, na época com 24 anos, mudou-se para a casa ao lado da casa da mãe Joana. Não, a casa da Jean. Também tinha 3 filhos pequenos. E quando conheceu Jean, foi como o encontro de 2 almas gêmeas podres. Ficaram muito amigas, ficaram inseparáveis, até sócias nos negócios. Pesavam na cozinha as substâncias que vendiam, também dividiam os lucros das vendas das peças de carros. Em pouco tempo, Bernadette mudou-se de vez para a casa de Jean, levando os filhos. Ou seja, agora eram 6 crianças vivendo naquele pandemônio. E Suzanne, coitada, cuidando delas. Apesar de estar sempre na casa e de participar das festas, ela não usava substâncias nem bebia. Mas não saía de lá talvez por se sentir aceita, acolhida. Mas Bernadette não foi com a cara de Suzanne desde o primeiro dia. Ficava mandando indiretas, fazendo piadinhas que Suzanne sempre relevava. Foi quando chegou à casa mais um demônio. Anthony Dudson, 16 anos, era o namorado de Bernadette. Outro noinha, que também passou a se relacionar com Jean. Isso aqui é amizade, né, gente? As mulheres dividiam tudo. Conforme o tempo passava, o ranço de Bernadette por Suzanne só foi aumentando. E sem nenhuma razão. E certa vez uma jaqueta cor-de-rosa dela desapareceu. Era uma casa onde qualquer um podia entrar. Ninguém estava em seu estado normal de consciência. E 99,9% das pessoas eram envolvidas com algum tipo de crime. E quem iria roubar a jaqueta? Elementar, meus caros? A Suzanne. E Bernadette começou a espalhar para todo mundo na casa que a sua jaqueta tinha sido roubada por Suzanne, sem nenhuma prova. E como já estava há algum tempo envenenando Jean contra a moça, ela também já estava um pouco sem paciência com Suzanne. A situação estava muito ruim, Suzanne estava se sentindo mal com aquilo tudo e decidiu que seria melhor sair de lá. Foi então até o trabalho da mãe em uma loja pedindo para voltar a morar com ela. E a resposta de Elizabeth colaborou muito na sentença de morte da filha. Ela disse não, porque o atual marido não iria gostar. Então o jeito foi continuar morando na casa de Jean. Estava cada vez mais difícil. Bernadette não largava do pé e Jean cada vez mais estranha. Isso além de todas as brincadeiras e piadinhas. Até que um belo dia Bernadette sentia coceiras estranhas, bem persistentes. Seu namoradinho Dudson também sentia. E olha só, a Jean também.
A verdade era que metade dos frequentadores da casa estavam todos com coceiras cruéis nas partes íntimas. Era um surto que pegou todo mundo. Bernadette ficou furiosa. Foi até Dean dizendo que Suzanne tinha espalhado a coceira para todo mundo, já que ela, Bernadette e o namorado, usavam o colchão em que Suzanne dormia para vocês saberem o que. E pronto. Dean, que já estava sem paciência, envenenada por Bernadette, chegou em Suzanne e disse tudo o que queria e o que não queria. Acabou com ela, descascou mesmo. Chegou a dar um tapa na cara da moça, que resolveu dar um fim naquilo e saiu de lá, conseguindo abrigo na casa do padrasto. E Suzanne foi levando a vida, continuou a trabalhar e na casa do padrasto estava mais sossegada e com certeza mais segura. Até reencontrou a irmã, que não via há tanto tempo. Mas enquanto isso, na casa de Dean, o surto de piolhos de pelos pubianos, vulgos chatos, estavam enlouquecendo a casa inteira. E a essa altura, Bernadette já tinha espalhado para todos que a culpada era a Suzanne. A coisa estava tão fora de controle que eles precisaram raspar os pelos. E isso deixou principalmente o Clifford com muita raiva. Foi quando Bernadette disse que Suzanne teria que pagar por aquela humilhação e também, claro, pelo roubo da tal jaqueta rosa. Era 7 de dezembro, quando Clifford, Jeffrey e Anthony foram até a casa do padrasto da moça. Suzanne estava sozinha e eles apareceram cheios de sorrisos, de gentilezas. Disseram que ela fazia falta, principalmente para Dean, que tinha pedido para chamá-la, para que ela voltasse a casa, que ela queria pedir desculpas. Suzanne ficou muito comovida. Apesar de tudo, ela gostava muito da Dean e aceitou ir com eles. E a partir de agora é só ladeira abaixo. Vocês não têm ideia do que vão ouvir, do que Suzanne Kepper passou na mão de pessoas que acreditava serem seus amigos. Eu vou contar os 7 dias de inferno de Suzanne Kepper, mas para dar um respiro pra gente e também pro vídeo não ficar muito longo. Tudo isso vai ficar para a segunda parte, quarta-feira. O crime inteiro. Eu espero poder contar com vocês. Venham preparados. Então, até quarta-feira. E muito obrigada por ter assistido até aqui. A gente está começando. Então, ajuda aí se inscrevendo, ativa o sininho, deixa o seu like para me ajudar a bater a meta de monetização. E cuidado, não fale com estranhos.